Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Gênesis. Estamos trabalhando o ciclo de Abrão, depois Abraão. Nosso quarto encontro do ciclo de Abraão. Estamos dentro do contexto da leitura do Gênesis. Vamos trabalhar Gênesis capítulo 13, do versículo de 1 a 18. E nós vamos fazer a leitura a partir das tradições. A maior parte do texto é de tradição javista, é ligada a Javé. Essa tradição se refere aos hebreus que vieram da escravidão do Egito e referia o nome de Deus a Javé. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos ver o texto, vendo os versículos. Versículo 1. Então, todo esse texto é javista. Ele foi colocado já em texto, a partir do século X, século IX. Abrão subiu do Egito para Neguebe com sua mulher, seus bens e com Ló. Versículo 2. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Versículo 3. Do Neguebe ele se transferiu em etapas para Betel, no lugar onde outrora havia acompanhado entre Betel e Ai. Versículo 4. No lugar onde tinha construído um altar, invocou aí o nome de Javé. Então, texto javista. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía ovelhas, bois e tendas. Versículo 7. Por isso houve discussões entre os pastores de Abrão e os de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam nessa terra. Versículo 8. Abrão disse a Ló: não haja discussões entre nós, nem no meio de nossos pastores, porque somos irmãos. Versículo 9. A terra inteira está diante de você. Por isso lhe peço que se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu que o vale do Jordão, até a entrada de Segor, era todo irrigado. Isso antes que Javé destruísse Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim de Javé ou o Egito. Versículo 11a. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e emigrou para o Oriente. Versículo 12b. Ló morou nas cidades do vale, armando suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Javé. Versículo 14. Javé disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e aí do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15. Eu darei toda a terra que você está vendo, a você e a sua descendência para sempre. Versículo 16. Tornarei a sua descendência como a poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar seus descendentes. Versículo 17. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a você. Versículo 18.
Abraão levantou a tenda e foi estabelecer-se junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e aí construiu um altar em honra a Javé. Agora vamos ver a tradição sacerdotal. Refere a Gênesis 13, versículo 6, depois o versículo 11b, depois o versículo 12ab. Versículo 6. De modo que não podiam viver juntos na terra, porque suas posses eram tão grandes que não podiam morar juntos. Isso pertence à tradição sacerdotal. Versículo 11b. E assim os dois irmãos se separaram. Versículo 12ab. Abraão morou em Canaã e Ló nas cidades do vale. O texto sacerdotal é um acréscimo explicativo ao texto já visto. No capítulo 13, um contexto de cenário já se prepara para vermos o que será a destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 13, Abraão se encontra novamente em Canaã e inicia um litígio entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Depois de ter saído do Egito, Abraão retorna à terra de Canaã, porque a carestia já tinha terminado. Não havia razão para ficar na região do Egito. O texto do capítulo 13 nos diz que, enquanto Abraão se encaminha à terra de Canaã, o patriarca era muito rico. Esta riqueza revela sua grandiosidade, sua glória, que indica a riqueza de alguém. Enquanto o ouro mostrava a riqueza, a prata se referia àquilo que servia de troca. Ele possuía rebanhos, ouro e prata, escravos e servos, e que Faraó tinha também dado como dote, por ter tomado Sarai como esposa. Durante o percurso do Egito a Canaã, Abraão atravessa diversas etapas, Negueb, Betel. Ele precisava atravessar o Negueb porque ficava ao sul da terra de Canaã, ao sul de Israel, posteriormente. Subindo, Abraão chega a Betel, onde ele tinha anteriormente erigido um altar. Neste lugar do altar é que mais tarde será a cena de um acontecimento com Jacó, que tem seu sonho em Betel. O nome Betel vem escrito no capítulo 13. Se trata de um anacronismo. Está fora do tempo, pois essa localidade no tempo de Abraão não tinha este nome, visto que foi Jacó que deu o nome a Betel, a este lugar. O narrador bíblico já conhece a história e insere o nome Betel para esta localidade. Como também irá dar alguns nomes a lugares que na época de Abraão não eram assim chamados. Podemos, pois, encontrar no livro de Gênesis muitos anacronismos de nomes, localidades, quando ainda não possuíam esses nomes. O texto nos diz que também Lot era também rico, possuía ovelhas, bois, tendas. Também ele recebeu sua herança quando saiu de Ur dos caldeus. O leitor está sendo preparado a conhecer que o nível de riqueza de Abraão e de Lote serve para introduzir um detalhe que o narrador insere na sua narrativa. Aquilo que é a terra de Canaã, pois que naquele momento Abraão e Lote estavam ocupando, era pequena área, para conter a riqueza de Abraão e Ló juntos. Daí sente Abraão a necessidade de decidir qual território cada um devia tomar, pois surgiu uma discussão entre os pastores de Abraão e de Ló, visto que os dois tinham pastores, servos pessoais. Os pastores eram servos,
visto que havia terminado a carestia seca e não se sabia ainda, especificado no texto, por que houve essa divisão dos pastores, entre os pastores, e por que eles chegaram a este conflito, devido à pastagem melhor para suas ovelhas. O narrador quer colocar, então, por que houve a decisão de especificar as pastagens que serviriam como rebanhos para as ovelhas de Abrão e as ovelhas de Lote. Abrão, então, toma a iniciativa de pacificar a situação, fazendo uma afirmação de não brigar entre si, Abrão e Lote, porque eram irmãos, embora Lote fosse sobrinho de Abrão. Nem mesmo os pastores de Abrão e os de Ló precisavam brigar. Isso significa que a contenda teria atingido também a próprio Abrão e Ló. Abrão toma a iniciativa de quem pacificamente resolve a questão, dando ao sobrinho a possibilidade de escolher onde ele deveria se instalar. Este é um grande gesto de humildade de Abrão, porque, embora sendo patriarca, não se comporta como um ser autoritário ou chefe de clã. Sendo um grande homem, se abaixa humildemente diante do sobrinho e lhe dá liberdade de escolher onde ele preferiria ir. Neste capítulo, a cena nos diz finalmente que os cananeus e fariseus viviam neste lugar, onde se encontravam Abrão e Ló. A citação dos cananeus e fariseus, destas tribos, serve sempre a preparar o leitor às narrativas que virão mais tarde, de tudo o que leremos na Torá. E não é por acaso simplesmente para dar uma cena a tudo que está sendo falado. Tudo que vem escrito na Torá tem um objetivo preciso na narrativa, e seu desenvolvimento no texto, seja teológico, doutrinal ou narrativo. Abraão, nessa narrativa, faz uma afirmação: somos homens fraternos, somos irmãos. Afirmação feita a Ló: somos irmãos. Não diz simplesmente sou teu tio, tu és meu sobrinho, mas afirma que Abrão e Lote são irmãos, tio e sobrinho. Então, são irmãos, e resolve, então, a situação sem conflito. Abrão se exprime não só humildemente, dando a possibilidade ao sobrinho de escolher para onde ele queria ir, mas se define como um homem de fé, que resolve a situação fraternalmente, com tranquilidade, sem conflito ou disputa. Abrão dá a Ló a liberdade de escolha para onde ele quiser ir. Abrão faz uma outra afirmação humilde: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 9. Abrão está dizendo que não quer nem mesmo de não se colocar no lugar escolhido pelo sobrinho para evitar o conflito, mas de ir ao lugar oposto ao sobrinho, aquele que o sobrinho escolheu. Se você vai no lugar mais irrigado, vou ao lugar mais desértico, totalmente oposto. O sobrinho pode escolher a melhor parte. Assim não haverá discussão nem conflito com os servos que possam implicar Abrão e Lote. E assim, o projeto de Abrão é viver em paz com o sobrinho. Assim, a separação serve aqui para unir mais a relação entre Abrão e Lote. É bom quando se vive em paz. A distância ajuda a consolidar a relação, especialmente num período de litígio. Lote faz sua escolha
do território do Vale Jordão até a entrada de Segor, escolhendo lugar perto de Sodoma e Gomorra, região atraente como o Jardim do Éden, Jardim de Javé, ou Egito, porque era fértil. Um território vastíssimo, que vai do Jordão até Segor, o sul do atual Mar Morto, uma terra irrigada pelo Jordão. E Ló consideram o local ideal para o seu rebanho. Ele ainda não sabe que Sodoma e Gomorra e outras cidades eram cidades que deveriam ser destruídas por Javé devido à perversão do povo desta região, o pecado do povo contra Javé. Ló estabelece nessa região do Vale do Jordão como estrangeiro e coloca suas tendas nesta vasta região. Abraão toma o rumo contrário de Ló e se coloca junto a Hebrom, no carvalho de Mambré. Veremos que Mambré não é o nome de uma localidade, mas pertence a um homem, que depois será um amigo aliado de Abrão, que dá a concessão de ficarem juntos nesta localidade, junto a um carvalho, um lugar agradável no território desértico. O versículo 10 nos diz uma imagem de Sodoma e Gomorra, de um povo criminoso que pecava contra Javé, versículo 13. Antes de serem destruídas as cidades, Ló coloca sua tenda até Sodoma. Abrão se coloca em Canaã. Abrão e Ló se separam por vários dias. Abrão se coloca ao norte e Ló se coloca ao sul, que é uma semana de caminhada. Aqui vemos a última vez que eles se verão. Abrão não mais verá o sobrinho Lote. Ao nomear a cidade Sodoma e Gomorra, na narrativa que virá mais adiante, a destruição que sofrerá a área do sul do Mar Morto, ele prepara para dizer que a escolha de Lote foi escolha da região que será destruída mais tarde por Javé. O versículo 13 especifica que os habitantes de Sodoma e Gomorra são moralmente depravados, pecadores diante de Javé. Depois nós vamos continuar esse capítulo 13, nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.